Muitas pessoas começaram agora a acompanhar a obra de Solo Leveling, pois enfim saiu o anime desse gigantesco mangá coreano, e já está fazendo um enorme sucesso, como era de se esperar. Solo Leveling conta a história de Sung Jin-woo, um garoto que vive em Seul, na Coreia do Sul, em um mundo onde portais dimensionais surgem por todo o planeta e eles interligam nossa realidade com uma outra chamada de Dungeons, onde monstros poderosos residem. Para combater esses seres, a humanidade ganhou um poder chamado de Despertar, onde acabam ganhando uma força que podem rivalizar com esses monstros e os derrotarem. Esses são chamados Caçadores, e nosso protagonista é um deles. Porém, ele é um Rank E, o pior dos ranks, e além disso ele é considerado o pior entre os piores, sendo reconhecido como o caçador mais fraco. Esses humanos despertados se organizaram em guildas para poder entrar nessas dungeons, derrotar o boss que lá reside e fechá-las. Porém, é no seu despertar que seu nível de força é decidido, não podendo ser alterado nunca mais, e consequentemente são escolhidos para as missões que mais se adequam a seu poder. Foi assim que Jin-woo se juntou a um grupo de caçadores medianos para adentrar e limpar uma dungeon de Rank D, e assim o fizeram com certa facilidade. Menos para nosso protagonista, que era o único que conseguia se machucar nessas missões. Porém, mesmo com o boss derrotado, eles perceberam que a dungeon não se fechava, foram então que acharam uma nova passagem. Sung foi quem deu o voto final para todos irem até lá, pois ele precisava coletar os cristais de mana para ganhar dinheiro e ajudar sua família. Era por isso que ele se arriscava mesmo sendo tão fraco. O grupo então descobre uma sala cheia de estátuas e acabam sendo surpreendidos por elas, que se mexem e fazem parte dos monstros da dungeon, porém muito acima de seus níveis. A maioria acaba morrendo, mas alguns conseguiram sobreviver devido à grande percepção de Jin-woo, que infelizmente ou felizmente acaba ficando para trás e é morto. E é aqui que a verdadeira história de Solo Leveling começa. Você já deve ter visto algumas dessas cenas e imagens na internet sabendo não se tratar desse manhwa, e deve ter ficado se perguntando como Sung Jin-woo saiu do caçador mais fraco do planeta para se tornar esse cara B10 que exala poder e confiança, principalmente de onde surgiu essas sombras que lhe acompanham em toda a arte e lhe dão um ar de sombrio. Então é o que eu vou te contar nesse vídeo, a ascensão de Jin-woo de caçador Rank E para o todo-poderoso Lorde das Sombras. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Solo Leveling, não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar. Voltando à Dungeon das Estátuas, Sung à beira da morte acaba completando os requerimentos para a quest secreta chamada de A Coragem do Fraco. Então, como sua única opção, ele acaba aceitando, e é assim que ele vira um jogador. Esta parte será explicada mais para frente do manhwa, mas basicamente Jin-woo agora virou um player dentro de um jogo de RPG. Ele recebe missões diárias e secretas em que pode evoluir todos os seus status da forma que desejar, além dos levels, o inventário, o equipamento, enfim, para quem já jogou este tipo de jogo entende bem como funciona todo esse sistema. Com isso, agora ele pode ir ficando mais forte à medida em que derrota monstros, sendo uma coisa inimaginável dentro daquele mundo até então, pois após o seu despertar era impossível ficar mais forte. Porém, ainda havia o despertar duplo, que foi o que as autoridades das guildas acharam que Sung tinha sofrido. Assim, ele poderia ter passado de seu rank E para um rank mais avançado, mas não foi isso que aconteceu. Virar um jogador é muito superior a um despertar duplo. Apesar de começar no mais baixo nível, conseguiria subir seu poder de forma quase ilimitada, dependendo único e exclusivamente de seu esforço para caçar monstros e fazer quests para evoluir o seu nível dentro do sistema de jogo. E foi assim que Jin-woo fez. Dia após dia ele completava todas as suas quests e assim foi evoluindo pouco a pouco, se tornando cada vez mais poderoso, até o ponto de estar solando dungeons de Rank C, na verdade 10 delas por dia. Foi assim que finalmente ele conseguiu subir ao level 40, e é aqui onde queremos chegar. Nesse nível, Sung desbloqueia um requerimento que lhe dá uma quest chamada de Mudança de Trabalho, que é como se fosse uma especialização de sua função.
Assim como nos RPGs encontramos os magos, os ferreiros, os guerreiros e etc. Ele então dá uma pausa em seus solamentos de dungeons e vai até um local isolado para iniciar esta missão. Jin-Woo então passa por um portal e chega a um lugar como se fosse uma mansão antiga ou um castelo gigantesco, porém só de seu lado de dentro. Lá acaba encontrando alguns monstros que são uma armadura vazia, que são fracos porém bem resistentes. No início, ele acaba se dando conta que esqueceu de fazer sua quest diária e se não a terminasse até o fim do dia, teria que passar pela punição, que era de ficar 4 horas em um deserto batalhando com centopeias gigantes. Então ele apressou seu passo para concluir primeiro a mudança de trabalho e depois fazê-la. E assim seguiu derrotando armaduras atrás de armaduras. Tinham também alguns com habilidade de furtividade, alguns magos e até arqueiros, porém nada que ele já não pudesse dar conta até com certa facilidade. Foi então que ele finalmente chegou ao salão do Boys e lá encontrou a mesma sensação de quando tinha entrado no covil duplo. O chefe que lá estava era chamado de Comandante Sanguinário Ygritte, que também se tratava de uma armadura de guerreiro, porém muito maior que as outras e de cor vermelha. A dificuldade foi imensa, mas Sung conseguiu se sair vitorioso devido à estratégia, por fim ganhando alguns itens preciosos. Foi então que notou a Pedra do Retorno. Se ela estava ali, a quest ainda não havia terminado mesmo após matar o boss. E foi exatamente o que ocorreu, era agora que a mudança de trabalho começaria de verdade. Um portal apareceu na sala do trono e dele começaram a sair vários monstros de armadura. Então o sistema do jogo alertou Jin-Woo. Ele tinha que sobreviver o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo conseguisse ficar derrotando aqueles bichos, mais alta seria sua chance de conseguir uma classe forte. Sung tentou usar sua furtividade para começar a ganhar tempo, porém também existiam magos ali e logo detectaram. O que restou foi ir para cima deles com tudo e tentar sobreviver ao máximo, o que durou pouco tempo, pois os monstros saíam do portal mais rápido do que ele os derrotava. Tendo ficado ali apenas 5 minutos, Jin-Woo tentou usar a Pedra do Retorno, mas foi impedido durante o uso. Ele então começa a se questionar se havia mudado mesmo daquele fraco Sung Jin-Woo para agora, criando até mesmo uma imagem de si do passado perturbando a sua mente. Após confrontar esse fantasma do seu eu antigo, ele volta a focar na missão e na matança de monstros. Porém aquilo o abalou e ele acaba sendo derrotado. Mas antes que sua morte chegasse, a sorte lhe deu a graça. Aquela missão diária que tinha ficado para trás finalmente foi cobrada e Sung foi teleportado para sua punição. Lá ele ficou durante 4 horas se recuperando totalmente e evoluindo seu nível de força à medida que ia matando as centopeias da areia. E na parte final ainda comprou uma nova adaga bem cara que lhe daria um belo aumento de poder. Ele então volta à quest de mudança de trabalho 100% recuperado e fatiando todo mundo. Foi então que ele percebeu que os magos que ali estavam eram os verdadeiros responsáveis por invocar aquelas armaduras infinitas. Bolando um novo plano, ele vai conseguindo eliminá-los um a um, até dar um golpe final devastador que elimina os últimos 3 magos, dando finalmente um fim àquela ordem e àquela missão. Então o sistema entra novamente em contato, dizendo que irá analisar os dados do jogador e irá escolher uma classe para ele. Sung ficou surpreso, pois achou que seria ele a escolher, já sabia até que escolheria a classe de assassino, mas não foi isso que ocorreu. Então, por sua lógica, ele receberia ou a classe de guerreiro por sua enorme força, ou a de assassino por sua grande agilidade, ou até mesmo um tanque por sua alta vitalidade. Mas novamente o sistema lhe surpreende e lhe dá como opção o trabalho de necromante. Este que é uma subclasse mágica que dá origem a um mago sombrio que possui um exército de mortos-vivos que o segue, deixando a maior parte de seu trabalho para seus lacaios. O sistema dá a escolha de Jin-Woo aceitar ou negar aquele trabalho. Ele escolhe a recusa, mas o sistema o alerta que aquele trabalho era pertencente a uma classe secreta. Ele então repensa em como esse tipo de poder é extremamente raro, pertencente somente a caçadores de alto nível, sendo até único e exclusivo. Além do mais, ele poderia pegar mortos-vivos extremamente fortes que poderiam até conseguir derrotar uma Dungeon Rank C. Isso não era mais upar sozinho.
Então ele aceita o seu trabalho e o sistema começa a computar todas as conquistas que ele obteve durante esta missão, fazendo com que Sung ganhasse o bônus de ser promovido já para uma classe superior, deixando de ser somente o Necromante e passando a ser Sung Jin-woo, o Lorde das Sombras. Essa promoção era como uma evolução de sua classe base, como um guerreiro passando a um Berserk, um cavaleiro evoluindo a um espadachim, um simples mago para um grande mago e por fim de Necromante para Lorde das Sombras. Sung então percebe que os cadáveres dos monstros que ele acabara de derrotar agora estão soltando uma espécie de ar negro, enquanto o sistema o alerta que a extração de sombra pode ser usada no alvo. Mas para isso ele tem que escolher uma palavra de comando para tal, e foi assim que surgiu o Ergam-se. A habilidade do Lorde das Sombras fazia com que as sombras dos mortos-vivos saíssem de seus cadáveres e emergissem com uma cor preta e luz azul para se juntar ao exército das sombras do grande Lorde Jin-woo. Porém, havia um limite de subordinados que ele não poderia exceder, e quanto mais forte fosse a sombra, mais espaço ela ocupava dentro do exército. Assim, Sung resolveu deixar os soldados fracos de lado e tentar extrair a sombra de Ygritte, o Cavaleiro Sanguinário. Foi então que ele descobriu que a extração poderia falhar às vezes, com ele tendo até 3 tentativas. No fim, ele conseguiu e deu origem a seu primeiro grande aliado que seguirá com ele até o fim, aumentando e evoluindo seu poder exponencialmente, a Sombra Ygritte. E esse foi o dia que Sung Jin-woo finalmente largou seu lado fraco como um caçador de rank E atormentado, para dar seu primeiro passo dentro da escala de poderes de um caçador de rank S. A habilidade única e exclusiva do Necromante lhe permitia evoluir a um nível que seria difícil de alcançar por puro esforço. E também esta é a origem dessas sombras que andam por aí espalhadas juntas ao Sung dentro da internet. Até o fim dessa história, seu exército alcançará níveis inimagináveis, elevando em muito a escala do poder da obra e também o nível de afinidade do protagonista e elas. As sombras são uma parte essencial dessa história e participam muito bem do enredo, entregando muito entretenimento e momentos épicos. E é claro que vocês também não podem ficar de fora dessa. Se juntem ao exército das sombras do poderoso Lorde das Sombras Sung Jin-woo. Ergam-se!